Beleza, começou a gravar já. Então, eu quero falar com vocês hoje do texto no sentido literal. O que é o sentido literal do texto? O texto, no seu sentido literal, é aquele sentido comum que a gente encontra no dicionário, é o texto no seu sentido comum, tá? No sentido denotativo. Denotativo tem a ver com o dicionário. O texto no seu sentido literal. Esse é o sentido verdadeiro da palavra. Quando o texto se encontra no seu sentido conotativo, é no sentido figurado, tá bem? Então, até coloquei aqui a observação, o verdadeiro sentido dos textos é conseguido pelo significado de suas palavras. Então, a gente tem que entender qual é o significado da palavra, como aquela palavra está sendo empregada. Nas parábolas que Jesus contava, nós vemos muito as palavras no seu sentido conotativo, no sentido figurado, tá bom? Mas os textos bíblicos, a maior parte dos textos, nós não encontramos no seu sentido figurado, no sentido conotativo. Nós encontramos, geralmente, no seu sentido denotativo, no sentido que você pesquisa, quando você faz a pesquisa no dicionário, você encontra o significado daquela palavra, tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês, aliás, eu sou uma pessoa bem prática, eu já chego dando exemplos para vocês. Nós vamos para uma parábola que eu vou mostrar para vocês o sentido conotativo que existe nessa parábola e qual é a equivalência. Um outro texto que traz o mesmo sentido dessa parábola, só que de forma literal, da mesma forma que a gente encontra no dicionário, tá bom? Lucas, capítulo 15, verso 1. Vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, verso 1 até o verso 10. Eu vou escrever aqui no bate-papo, tá bom? Quando vocês procuram aí. Pronto. Quem achar, pode dizer, achei nos comentários aí no bate-papo, tá? Vou colocar aqui. Apesar que eu já deixei tudo aqui amarradinho aqui para falar com vocês hoje, tá bom? Quem achar aí, digita amém para mim aí nos comentários, coloca um achei que eu vou ver aqui, tá bom? Nos comentários aí, no bate-papo. Escrevam aí. Thaís já achou? Quem mais achou pode escrever aí. Lucas 15, verso 1 até o verso 10, tá bom? Para a gente entender aqui, tá? Essa parábola está no sentido conotativo. Alguém mais achou, gente, o texto aí? Quem achou, coloca aí para mim. Amém. Achei. Beleza, Eduarda já achou, Vitor já achou. Ok. Beleza, eu vou beber água um pouquinho aqui para iniciar a leitura. Para a gente iniciar um texto, beleza, Maria Rita? Beleza. Vou botar aqui. Vou iniciar aqui a leitura do texto. Vamos lá. Tá. Eu não vou falar aqui a epígrafe, que são os títulos do texto que vêm antes do texto. Só que o que eu quero falar com vocês, quando a gente define uma passagem para ler, que a gente chama de perícope, é bom observar o título, sim. É bom observar o título e também ler os versículos anteriores e os posteriores àquela perícope que a gente separou, tá bom? Isso se chama contexto imediato, tá bom? É importante observar o contexto imediato do texto, mas vamos lá. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aí vai iniciar agora a parábola da ovelha perdida. A referência, o texto paralelo, se encontra em Mateus, capítulo 18, de 10 a 14. O que é um texto paralelo? É um texto que trata daquele mesmo assunto que você está lendo naquele texto principal. É um texto paralelo. Ele vai tratar da mesma ideia, do mesmo assunto, só que ele vai ser encontrado em outro lugar da Bíblia. Aparece mais aquele tema, aquele texto, aquele assunto aparece mais de uma vez na Bíblia. Então, a gente chama isso de passagem paralela, tá bom? Versículo 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola.
qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos. Deixa eu fechar aqui de novo o áudio, para não dar problema, como eu já tinha falado com vocês, tá bom? Tá? Então, assim, versículo 6, voltando aqui. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí começa uma outra parábola. Versículo 8. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando a gente está lendo o texto, anotem isso que eu vou falar para vocês. Nós precisamos reconhecer os personagens do texto ali que a gente está lendo, tá? Então, a gente percebe no ambiente aqui que Jesus estava falando com os fariseus murmuravam, mas quem estava perto de Jesus? Publicanos e pecadores. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para o texto: quem são os publicanos e quem são os pecadores? Quem faz parte dessa galera? Quem eram os publicanos? Quem eram os pecadores? Pecadores eram aqueles considerados pelos judeus, aqueles que viviam na prática do pecado. Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. Então, quando a gente começa a ler o texto, a gente percebe que Jesus está lidando com pessoas que, para a sociedade, não mereciam salvação. Aí, para exemplificar essa questão do valor que o pecador tem para Deus, Jesus conta essas duas parábolas. Primeiro, ele fala da ovelha perdida. Ele fala: olha, qual de vocês que, tendo 100 ovelhas, perde uma dessas ovelhas, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu? Vocês não vão deixar a que se perdeu extraviada, vocês vão atrás. Então, Jesus aqui ele já está falando da missão dele. Qual era a missão de Jesus? Buscar o pecador, trazer arrependimento, trazer a salvação. Por isso que ele se fez pecado no nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, aqui no texto, a gente já percebe qual é o enredo. E todas as vezes que nós estamos lendo um texto, nós precisamos anotar quem são os personagens desse texto. Jesus está falando aqui. Ele está falando com quem? Está falando com os publicanos, com os pecadores e com os fariseus. Quem eram os fariseus e os escribas? A galera que era doutor da lei, a galera que entendia muito a Bíblia. Basicamente é isso. É o povo que, vamos dizer assim, era o povo PhD em teologia. E olha, para ter um título de PhD em teologia, tem que suar a camisa. Eu tenho 2 pós-graduações. Estou lutando para começar o meu mestrado. É muito difícil, dá muito trabalho. Mas, se a gente fosse olhar para os fariseus e os escribas, era aquele povo que queria tudo certinho, mas não fazia tudo certinho. Então, por isso, eles murmuram e falam: esse aí come com os pecadores. Como é que ele pode ser santo se ele come com os pecadores? Entendeu? Então, aqui Jesus está falando do quê? Do valor que um pecador tem para Deus. Então, ele compara esse pecador a uma ovelha perdida. As parábolas têm muito essa característica de fazer comparações, tá bom? Ele compara esse pecador com uma ovelha perdida e compara esse pecador com uma dracma, que era um valor alto para a época. Então, ele compara, ó, a mulher tinha uma dracma, né? A parábola da dracma perdida. Ela tinha ali aquele número de 10 dracmas. E ela perde uma. Ela vai deixar essa perdida? Não, porque essa dracma possui valor. Então, ele dá ali 2 medidas, comparando com o pecador, falando do valor, que um pecador é muito mais valoroso para Deus. Mais valoroso do que um animal e mais valoroso do que uma dracma. A dracma tem a ver com dinheiro. Isso também eu vou deixar para vocês pesquisarem, a questão da dracma. Dracma tem a ver com valor, era um valor alto para a época. Até coloquei aqui. Era um salário de 10 dias trabalhados. Para você ver o valor de uma dracma.
dracma correspondia a 10 dias de trabalho de um trabalhador. Então, era algo valoroso, como uma ovelha é valorosa para quem cuida das ovelhas. Então, Jesus pega ali a questão do ambiente. Quando Jesus está contando uma parábola, ele sempre respeita o ambiente em que ele está. Ele pega situações, ele faz comparações que o povo consiga entender Jesus, tá bom? Isso aqui ele está falando no sentido conotativo. Ele não está falando que o pecador é uma ovelha, que o pecador é a dracma. Ele está fazendo comparações indiretas. Então, a palavra aqui, o texto aqui, está no seu sentido conotativo, no sentido figurado, tá bom? E quando que a gente entende que o pecador tem valor para Deus no seu sentido literal, no seu sentido denotativo? Nós temos aqui um texto, uma passagem, um versículo que deixa isso claro. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Vou colocar aqui nos comentários para vocês me acompanharem, tá? Isso está bem claro de forma denotativa, de forma literal. Qual é a missão do Filho de Deus e qual o valor que o pecador tem para Deus, tá bom? Vou colocar aqui nos comentários para vocês, no bate-papo. Lucas 19. Quando vocês acharem aí, só digam amém aí no bate-papo ou escrevam achei, tá bom? Só digam amém ou escrevam achei, tá? Que é para eu saber o que vocês acharam, tá bom? Já coloquei aqui, Eduarda já achou. É porque é pertinho também, a gente está aqui no capítulo 15. Deixa eu olhar aqui o bate-papo, achei. Pronto. Lucas 19, 10. Então, vou chegar aqui. Eu tinha até deixado salvo. Vou ler o versículo aqui. Amém. Beleza, creio que todos já acharam. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, esse texto aqui deixa claro, de forma literal, qual é a missão de Cristo. A missão de Cristo é buscar e salvar o que estava perdido, da mesma forma que a ovelha estava perdida e a dracma estava perdida. O homem perde uma ovelha, ele tem 10, ele perde... ele tem 99, ele perde uma ovelha. Ele vai em busca, ele deixa aquelas 99 ali guardadas e vai em busca daquela que se perdeu. A dracma perdida, a mulher tem 10 dracmas, ela perde uma. Ela deixa as 9 que ela tem guardadas e procura diligentemente até encontrar aquela dracma perdida. Então, nós vimos de forma clara, de forma literal, de forma denotativa, essa verdade em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Toda vez que nós lermos uma parábola, a explicação dessa parábola está na própria Bíblia, tá bom? Todas as vezes que nós lemos uma parábola, tem algum texto correlato que vai falar sobre aquela parábola ali, vai trazer à luz aquela parábola, uma passagem paralela. Ela vai falar, vai explicar de forma literal, vai trazer a explicação daquela parábola de forma literal. A primeira regra da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta ela mesma, tá bom? A galera aí que tem o costume de usar dicionário, usar comentário, dicionário é muito válido, é muito bacana, até porque a Bíblia foi escrita em outros idiomas, tá? Ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e grego, e o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então, é válido você usar o dicionário. Eu não condeno usar comentário, porque até que eu estou com um comentário histórico-cultural. Se um comentário histórico-cultural é importante. Só que quando que nós devemos usar os comentários? Depois que nós analisamos, que nós pesquisamos dentro da própria Bíblia, tá bom? Da própria Bíblia. A gente não pode... Acabou de ler o texto, não entendi? Já vou pesquisar num comentário. Não. Quando eu leio um texto e não entendo, o que eu devo fazer? Eu devo pegar esse texto e comparar esse texto com outros textos, tá? Eu devo também comparar as versões. A versão que eu estou utilizando aqui é a Revista Almeida e Atualizada. A versão ARA, Revista Almeida e Atualizada. Você pode comparar com a NVI, Almeida Revista Atualizada. Você pode comparar com
com a revista e corrigida, com a corrigida fiel. Você pode comparar com outras versões, tá bom? Você não precisa ficar só em uma versão. Você pode pegar uma versão mais contemporânea, como eu citei, NVI, NVT também eu digo, é muito boa, e uma versão mais tradicional, tá bom? Aí você vai entender de forma mais clara o texto, tá? E sempre respeite o contexto, nunca tire o texto do contexto. Isso é muito, muito importante, tá? Lembre-se que antes daquele texto que você está querendo interpretar, a Bíblia, ela não, originalmente, ela não era dividida em capítulos e versículos, não, tá? Depois, com o processo de tradução, retradução, aí as pessoas que começaram a traduzir começaram a dividir a Bíblia. Então, muitas vezes, para você entender uma parte, você tem que ler o todo, tá? Não leia só aquela parte, não. Até os alunos, quando me perguntam isso, quando eu estiver lendo uma epístola, por exemplo, a carta aos Efésios, estou lendo ali o capítulo 3. O ideal é que num dia só você leia os 6 capítulos, para você entender qual é o tema que está sendo tratado no livro, o que o autor está abordando, para quem que o autor escreveu. Tudo isso faz parte da Bíblia, é um ambiente histórico-cultural para você entender a Bíblia, tá ok? Então, eu quero também mostrar para vocês outra parábola. Agora eu vou falar com vocês o que significa parábola, tá? E vou falar sobre outra parábola. Como eu falei, a aula ela é bem prática mesmo para vocês entenderem, tá? Então, o que significa parábola? Eu coloquei aqui no e-book, no PDF, o e-book que vocês vão receber, tá? Esse aqui, ó. Porque tudo que eu coloco aqui eu pesquiso para poder colocar, tá? Eu consulto vários livros, vários autores, então eu faço uma pesquisa bem ampla para poder passar o conteúdo para vocês de forma clara, de forma honesta, de forma profunda e técnica também. Vamos lá. O que é a parábola? O termo grego é parabolé. O que significa parabolé? Desvio do caminho. Mas não é no desvio nesse sentido a perder-se. Não é nesse sentido que a parábola significa desvio. Em qual sentido significa desvio, então? No fundo, recorre-se a uma forma poética para revelar uma realidade abstrata. Tá? Trata-se de revelar por ocultação. Podem observar que quando Jesus utilizava as parábolas, quando ele utilizava as parábolas, quando estavam ali os escribas, os fariseus. Ele utilizava as parábolas quando os escribas e fariseus estavam ali perto. Ele não podia, não era o momento ainda dele declarar abertamente que ele era o Filho de Deus. Então, ele utilizava parábolas. Para entender a moral da história, a pessoa tinha que entender a parábola inteira. Então, nesse sentido, só entende a moral da história quem entende toda a parábola, tá bom? Então, o que é a parábola? A parábola é uma espécie de alegoria apresentada sob a forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis. Qual é o objetivo da parábola? A parábola tem o objetivo de ilustrar algo ou declarar uma verdade importante. Nós vimos os exemplos aí. Estava ilustrando o valor de um pecador para Deus. Ele é tão importante como uma ovelha que foi perdida, ele é tão importante quanto uma dracma perdida. Então, ele estava ali demonstrando, ilustrando algo, tá bom? Eu quero que vocês leiam comigo agora, por gentileza, Lucas, capítulo 18, tá bom? Lucas 18, do 1 ao 7. Vou colocar aqui no bate-papo. Quem achou pode dizer amém aí nos comentários, tá? Enquanto eu vou bebendo minha aguinha aqui. Procurando aqui, eu já tinha deixado salvo, mas às vezes a página passa. Pronto, voltei aqui. Amém, Thaís já achou. Essa parábola também é muito conhecida. Amém, amém. Quem mais já achou? Quem achar aí pode dizer no amém aqui no bate-papo, que aí eu vou lendo, tá bom? Amém. Beleza. Lucas 18, do 1 ao 7. Vamos lá.
A parábola do juiz iníquo, né? Creio que todos já ouviram essa parábola, já leram. Muito, muito conhecida. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No primeiro versículo já está claro qual é o objetivo da parábola. O objetivo da parábola era mostrar o dever de orar e não desistir, não esmorecer, perseverar. Aí a parábola começa. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa parábola aqui, Jesus estava querendo gerar nos discípulos uma reflexão. E estava falando, apesar de todos os pesares, apesar das adversidades, dois obstáculos, perseverem em oração. Vocês devem crer naquilo que Deus falou. Então, ele coloca uma situação ali difícil de ser resolvida, porque o testemunho da mulher ali na época não era assim muito importante, a mulher praticamente não tinha voz, era uma questão cultural. E ele dá logo esse exemplo. Ele falou: uma viúva, ela importuna um juiz. E o juiz, ele não teme a ninguém. Ele não vai temer aquela viúva, ele não teme a ninguém. Mas pela perseverança dela, ela vence o juiz, porque ela não desiste. Ela tinha fé que o juiz ia atender a petição dela. Ela tinha fé que o Deus que ela servia faria com que ele atendesse a petição dela. Porque ela estava certa. E o juiz estava errado, enrolando ela. Então, ele faz... ele chama o povo para essa reflexão e no final ele faz uma pergunta que é uma advertência. Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Porque essa mulher teve fé, ela teve fé em Deus que a causa dela seria resolvida. Mas quando o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, Jesus está falando do seu retorno. Quando ele retornar, ele vai achar fé na terra? Fé de uma forma perseverante, porque a nossa fé precisa perseverar. Uma fé que não persevera não dá o fruto do Espírito. Não dá o fruto. Foi isso que o João falou no capítulo 15, na parábola da videira. Só dá o fruto quem persevera. Então, ele chama os discípulos para essa reflexão, tá? Então, para a gente interpretar aqui as parábolas da maneira correta, nós precisamos observar algumas coisas, tá? Nós precisamos observar duas coisas aqui para a gente conseguir interpretar corretamente as parábolas. Primeira coisa que nós devemos observar: qual é o objetivo da parábola? Qual é a verdade que essa parábola quer ilustrar? Por quê? Quando a gente encontra isso, a gente consegue entender a explicação da parábola. Tá? A gente consegue entender para que aquela parábola foi empregada, quando a gente consegue entender o objetivo dela. Jesus está contando essa parábola, ele está contando essa parábola por quê? Lembra que eu falei para vocês de escrever sobre os personagens? Nesse texto aqui tá fulano, tá abertando, tem os fariseus, tem os escribas, aqui tem os pecadores. Quem está participando da parábola? Lembra que eu falei sobre o contexto imediato, que são os versículos anteriores, aquele texto que você está lendo, os versículos posteriores? Nós encontramos os personagens aí, no contexto imediato. Então, foi até que eu coloquei aqui. Devemos buscar o objetivo, em outras palavras, qual é a verdade ou quais as verdades que a parábola ilustra, porque a parábola ela tem uma moral, ela quer nos trazer um ensinamento. Jesus não inventava parábola para ficar perdendo o tempo dele, não. Ele não fazia isso. Ele queria ensinar algo, ele queria trazer uma verdade irrefutável. Por isso que nessa parábola aqui, ele fala...
O Filho do Homem, quando ele retornar, ele vai achar fé? Igual a fé dessa mulher? Ele vai achar fé? Ele faz uma pergunta reflexiva. E tem uma pergunta aqui que a resposta é uma pergunta retórica. A pergunta feita no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A resposta está na própria pergunta. É óbvio que Deus vai fazer justiça. Como Deus não vai fazer justiça se Deus é o juiz de toda a terra? Então, Jesus pergunta para os discípulos uma coisa que é óbvia. É óbvio que Deus vai fazer justiça. Só que enquanto não chega o tempo da justiça de Deus, como no caso aqui da viúva, Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa regeneração, na nossa mudança de pensamento. Deus está trabalhando. A verdade é essa, Deus está trabalhando em nós, trabalhando no nosso caráter, na nossa vida. Por isso que é necessário perseverar. Não é tipo assim, deu errado aqui, pronto e acabou. Vou mudar de religião, não vou perseverar, vou faltar o culto, ainda não aconteceu o que eu queria, não. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma faculdade de teologia demora de 3 a 4 anos, tá? Eu já tinha 1 ano que eu tinha feito faculdade em outro lugar, aí fui para a Uninter, completaram mais 3, 4 anos no mínimo, só estudando para você pegar um diploma. Tem coisas na nossa vida que demoram muito mais do que 4 anos. Olha para Abraão, quanto tempo demorou para a promessa se cumprir na vida dele. Então, a gente tem essa cultura, nós, seres humanos, do imediatismo. Senhor, eu te peço hoje, mas se o Senhor puder fazer ontem, melhor ainda. E não é assim. Por isso que Jesus fala, ele vem com essa parábola, porque ele sabia que nós enfrentaríamos obstáculos, dificuldades. Então, ele traz essa parábola e ele fala, olha, vocês têm que perseverar como essa viúva perseverou. Ela precisava da vitória e ela batalhou para ter vitória. Então, nós devemos buscar o objetivo. O que a parábola está ilustrando? Qual é a verdade que está contida na parábola? Tá? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender para compreender a parábola. Segunda coisa que nós precisamos entender. Nós devemos levar em consideração os traços principais das parábolas. O principal, a ideia principal. Deixando de lado todo o outro adorno, tudo aquilo que só vem para complementar, mas não é o principal. Porque o objetivo da parábola é o principal. Então, a gente precisa focar no objetivo da parábola, tá? Então, eu vou falar com vocês também sobre o propósito das parábolas. As parábolas têm 2 propósitos. Que propósitos são esses? Primeiro propósito, rejeição. O que é rejeição? As pessoas ouvem as parábolas, ouvem os ensinamentos e se voltam contra esses ensinamentos. Por que elas se voltam contra esses ensinamentos? Porque o ensinamento que está contido na parábola, a verdade que está contida na parábola, vai contra aquilo que a pessoa pratica. Vai contra aquilo que a pessoa pratica. Então, a pessoa ouve a parábola e rejeita. Segunda coisa, traz transformação. O que é a transformação? As pessoas ouvem a parábola, elas aprendem o ensinamento, passam a enxergar que podem mudar de vida e começam a seguir Jesus, tá? E nós temos 2 exemplos aí de parábolas aí para falar com vocês. Marcos 12, de 1 a 2, tá? Marcos 12, de 1 a 2. Vou colocar aqui nos comentários um bate-papo aqui para vocês acharem, tá bom? Eu botei de 1 a 2, mas é de 1 a 12, tá? A parábola é... Quem for achando, vai dizendo um amém aí para mim, por gentileza, tá bom? Ciro já... Não é Ciro, não. GHT, né? Não tá aparecendo nome. Quem for achando, vai dizendo amém aí para mim no bate-papo. Aí já achou, Maria Rita já achou. Vamos dizendo amém aí que eu vou bebendo minha água para eu retornar aqui e falar. Deixar todo mundo achar que a gente estava em Lucas e agora a gente passou para Marcos, tá? Essa parábola aqui é uma parábola que algumas pessoas têm dificuldade para interpretar, por isso que eu trouxe ela.
Tá bom? Alguém mais já achou, gente? Marcos 12, verso 1. Ah, beleza, meu irmão. Gelter. Beleza, todo mundo já achou. Eu creio que todos já acharam, né? Marcos 12, do versículo 1 até o versículo 12. Mais uma vez, eu quero falar com vocês sobre os textos paralelos, tá? Quais são os outros textos que falam desta mesma parábola? Os outros textos se encontram em Mateus e Lucas. Mateus, capítulo 21, do 33 ao 46, e Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 19. São as passagens paralelas. Nós vamos ler aqui. A versão que eu estou utilizando, já falei para vocês, tá? Que é a Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, versículo 1. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou uns lavradores e ausentou-se do país. Ele foi embora. Eles sentiram a ausência dele. Ele pegou, plantou a vinha, chamou outras pessoas, alugou essa vinha para outras pessoas e saiu. Plantou ali um lagar, né? Na vinha dele. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles dos frutos da vinha. Então, ele envia um servo e fala: cadê o resultado do trabalho? Eu arrendei, eu aluguei, eu quero os frutos. Mas o que essas pessoas que alugaram ali, as pessoas que ficaram com a vinha tomando conta, fizeram? Pegaram esse servo dele, como está escrito no versículo 3, eles pegaram esse servo, porém o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Quer dizer, eles não mataram o servo. Falou: não vou entregar fruto nenhum, pode ir embora, pode voltar lá para o seu senhor. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Quer dizer, bateram mais forte e mandaram o cara embora, xingaram o cara. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Quer dizer, ele mandou, esse dono da vinha, esse homem que plantou essa vinha, mandou vários servos cobrar ali o fruto da vinha. E toda vez que ele vinha cobrar para os arrendatários, eles faziam isso. Eles espancavam, matavam, xingavam e mandavam embora sem apresentar o fruto. Aí no versículo 6, o que o dono da vinha pensou? Resta-lhe ainda um só, seu filho amado. A este lhes enviou. E por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. O dono da vinha falou: pô, vou enviar o meu filho, porque ele é o dono da vinha, ele é o herdeiro. Mas o que os lavradores fizeram? Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Jesus está perguntando. Olha, o dono da vinha tentou de tudo para receber o fruto do trabalho dele, porque a vinha é dele. Ele alugou, ele quer o pagamento. E ele envia vários servos, os servos não voltam, os que voltam maltratados e não trazem o fruto. E por fim ele manda o filho, e o filho é morto. Depois de tudo isso, o que o dono da vinha fará? Aí as pessoas respondem: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Aí Jesus fala o quê? Ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal, pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prender-o, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, Jesus aqui fala sobre toda essa situação que está ocorrendo com ele, como Jesus está sendo perseguido pelos fariseus, pelos escribas. E eu anotei aqui a interpretação correta desta parábola. Então, essa vinha que está sendo colocada aqui, primeira coisa, esse homem que plantou essa vinha, esse homem é Deus. Essa vinha foi a posição privilegiada que Israel ocupava. Porque até mesmo quando nós lemos aquela parábola que Jesus chama a mulher de cachorrinha, ele fala, não é bom dar aos cães
que é para os proprietários. Então, a posição privilegiada, antigamente, para as pessoas terem acesso à salvação, sempre foi pela graça. Mas no Antigo Testamento, a pessoa tinha que se converter ao judaísmo. Então, nesse sentido, Israel tem uma posição privilegiada. A palavra aqui, sebe ou cerca, significa o quê? Isso, a lei de Moisés, que Deus enviou a lei de Moisés para proteger o povo, para que o povo respeitasse. Esses servos que são mandados e são exterminados são os profetas. Os profetas que advertem o povo para abandonar o pecado. Então, Jesus aqui traz a visão dele sobre o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a vinda de Cristo é profetizada. E quando os profetas eles refutam o comportamento do povo, o povo não aceita, alguns são maltratados, outros são mortos, e acontece uma coisa ou outra. E principalmente as autoridades de Israel refutam os profetas, não aceitam, como aconteceu com Jeremias e com tantos outros profetas que eram ali enviados por Deus. Quem são os lavradores, os inquilinos ou arrendatários? Eram os líderes religiosos, como os fariseus, escribas e anciãos. Então, era a galera ali que era responsável, vamos dizer assim, por instruir o povo. Só que, ao invés de eles fazerem o que a Bíblia ordenava, eles faziam tudo que a Bíblia não ordenava, ainda queriam que o povo vivesse a palavra se eles não viviam, tá? Então, esse povo que procura matar Jesus são os fariseus, os escribas e os anciãos. Aí eu até coloquei aqui. Quem são os fariseus? Como eu já falei, é importante identificar os personagens da parábola. Aqueles que se separavam, faziam a exposição da lei, da Torá e das suas tradições. Então, era aquela galera que ensinava o povo, mas eles mesmos não viviam. Quem eram os escribas? Doutores e mestres, tá? Eram homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. Trazendo para os dias atuais, seria tipo um professor de hermenêutica, tá? Um doutor, como eu já falei, uma pessoa que tem PhD em teologia. Quem eram os sacerdotes? Na Bíblia, o sacerdote oferecia sacrifícios e louvou a Deus, ensinava o povo a obedecer a Deus, ensinava os mandamentos para o povo e tomava conta do templo, tá? Então, assim, essa galera toda ali os sacerdotes, a gente está falando daquele povo, principalmente no Antigo Testamento, que fazia essa representação do povo diante de Deus, que Deus falava com o sacerdote para o sacerdote falar com o povo, tá bom? Então, essa galera aqui é que crucificou Jesus. Por isso que ele fala, o dono da vinha enviou os servos. Essa galera aqui, os líderes religiosos maltrataram os servos. Alguns eles mataram. Alguns eles espancaram. E, por fim, o filho vem e eles matam o filho para tomar posse da herança. Só que a salvação já era pela graça na antiga aliança e na nova o herdeiro vem para consumar aquilo que estava sendo predito na antiga. Por isso que tem aquela passagem que fala que muitos fazem o esforço para entrar no reino de Deus, mas fazem o esforço da maneira errada, que a salvação sempre foi pela graça, nunca foi por mérito. Então ele está falando dessa galera aqui. Por isso eles são os lavradores maus. Eles não cuidam da terra como deveriam cuidar. Eles não fazem a vontade de Deus como deveriam fazer. Essa é a explicação dessa parábola. Então, nesse sentido aqui, houve rejeição por parte dos líderes. Olha o que diz no versículo 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, os líderes religiosos entenderam. Eles falaram, caramba, Jesus está falando da gente. E realmente nós queremos crucificar. Porque Jesus incluía pessoas que eles excluíam, que eles achavam impuros para herdar o reino de Deus. Então, Jesus incluía essa galera, esse povo. Jesus era inclusivo. Mas eu não estou falando dessa coisa de inclusão que tem hoje em dia, não. Não é nesse sentido. Jesus falava. Ele perdoava o pecador, mas ele falava, vai, não peques mais, tá? Então, é nesse sentido. Só eles achavam que só eles tinham direito à salvação. E Jesus falou, não. Tem direito à salvação todo aquele que me reconhecer como Salvador. Não sou povo judeu, a salvação é para todos que reconhecerem Jesus como Salvador. Beleza, então, nesse sentido aqui,
houve rejeição dos ensinamentos. Quando há transformação? Lucas 15, do capítulo 11 ao capítulo... Lucas 15, do verso 11 ao verso 21. Vou colocar aqui para vocês, tá? Outro exemplo. Do 11. Quem for achando aí vai dizendo amém para mim, tá bom, gente? Por favor. Uma parábola também muito conhecida. Maria Rita já achou. Quem mais achou aí? Lucas 15, do 11 ao 21. Maria Rita, Thaís, Eduardo. Vou beber água mais um pouquinho pra gente. Gente, pelo menos uma pessoa deixa o vídeo aí ligado para poder olhar para alguém e saber que vocês estão comigo, porque eu não vejo quase ninguém. Acho que todos já acharam. Todo mundo já achou aí. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Tem um tempo para todo mundo achar. Pronto, vou ler aqui uma parábola bem conhecida, mas eu quero que vocês entendam. Eu peguei uma parábola que é conhecida, mas às vezes as pessoas não sabem interpretar, que foi essa parábola dos lavradores maus, tá? Estou pegando parábolas fáceis, tá? Amanhã a gente dá continuidade, eu vou falar sobre outras parábolas, tá bom? A parábola do filho pródigo continuou. Quer dizer, a gente já tinha lido a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Então, Jesus continua falando sobre o mesmo assunto, sobre o pecador e o valor que o pecador tem para Deus, tá? Sobre a questão da justificação, tá? Que às vezes a pessoa se acha muito boa aos seus olhos e para Deus a pessoa não é tão boa assim, porque quem nos justifica diante de Deus não somos nós, é Cristo, tá? Mas vamos lá, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Então, o filho mais moço falou: olha, eu quero ir embora, eu quero a parte que me cabe. E o pai falou: tá bem, tá aqui a parte que te cabe. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo no pecado, gastando tudo que era do pai, porque ele não trabalhou para ter. Depois de ter consumido tudo, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Quer dizer, ele de herdeiro, porque ele era filho do dono, ele era herdeiro. Olha a situação que a criatura fica. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazeis depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Quer dizer, o filho, ele desprezou o pai. Mas depois de todo o processo que ele passou aqui na parábola, ele cai em si e fala: nossa, eu me arrependi. Então, o que Jesus queria dizer com essa parábola?
O filho mais velho que ficou representa os fariseus, que queriam viver na prática do pecado, mas não viviam porque eles sabiam que perderiam a salvação. O filho mais novo representa exatamente o povo gentil, o pecador perdido no pecado, perdido no mundo, mas que se arrepende e volta para a casa do pai e é chamado herdeiro. Tá? Então, nesse sentido, esta parábola foi usada para trazer o quê? Transformação. Como quando Jesus entra na casa de Zaqueu e ele não fala uma palavra, e Zaqueu fala, olha, se eu defraudei, se eu roubei, eu vou restituir. Então, diante daquela atitude, o que é a transformação? Muita gente pensa que transformação é a mudança de atitude. Mas uma coisa eu digo para vocês, a mudança de atitude começa aqui. A mudança de mentalidade ocorre primeiro, porque quando a pessoa só muda a atitude e não muda o pensamento, com o tempo ela vai voltar para as mesmas práticas. Entendeu? Ela vai voltar para as mesmas práticas. Ela muda de comportamento porque aquilo que ela está fazendo está afetando ela naquele momento. Mas a mentalidade dela ainda não mudou, com o tempo ela vai voltar para as mesmas práticas, que é o caso de quem tem remorso. Tá bom? Quem se arrepende não volta a praticar o que é errado perante os olhos de Deus. Quem se arrepende muda de comportamento, porque há um processo de metanoia, de mudança de mentalidade. E toda mudança acontece primeiro na nossa mente, porque é daqui que vem o comando. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que a gente tem que ter uma mente renovada pelo evangelho. Porque o mundo tenta impor um padrão para nós, o padrão que não é bíblico. E o que o evangelho tenta fazer conosco? E é necessário que seja feito, nos resgatar do mundo, do que o mundo impõe. Tá? Então, essa parábola aqui, ela é contada como a parábola da dracma foi contada, como a parábola da ovelha foi contada, para dizer o valor que o pecador tem para Deus e para gerar no pecador o quê? Transformação, mudança de mentalidade e mudança de comportamento, tá bom? Então, basicamente é isso. Amanhã, nós vamos falar sobre as características das parábolas, tá bom? E quais são essas características? E cada característica tem uma parábola relacionada àquela característica. Agora eu vou abrir para as dúvidas aí, para vocês falarem. Vou começar aqui com o Vitor. Pedir para ele ligar aqui o áudio dele. Vitor. Cadê, menino? Vitor da Cunha Souza. Pronto. Ativar som e ativar vídeo. Vitor, se você estiver me ouvindo, conecta o áudio e o vídeo aí, por favor, se você tem alguma dúvida. Gente, como é que a pessoa está aqui, mas some? Vou fazer mais uma tentativa. Se ele não falar, vou passar para outra pessoa. Opa, boa noite. Boa noite. Liga o seu vídeo aí, por favor. Conecta aí, por favor, o vídeo. Nossa, minha câmera tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Então, e a câmera do meu computador... Oi? A câmera do meu computador não é muito boa. Se tivesse pelo celular... É mais. Deixa eu ver aqui, peraí, um minuto. Tá, vou esperar. Pode ir que a gente tem tempo. Enquanto isso, eu vou bebendo água. Beleza. Deixa eu botar meu óculos aqui. Pronto, pode falar. Não, eu tinha uma dúvida. Por exemplo, na parte, não sei nem se aplica aqui ao tema da sua aula. Por exemplo, a questão de gênero literário. A gente sabe que o gênero literário ele veio principalmente lá dos gregos, né? O povo lá da época de Aristóteles. Eu queria saber se no tempo por exemplo, dos fariseus, né? Nesse tempo, eles já seguiam esses conceitos de gênero literário, ou isso surgiu a partir agora dessa época moderna, dessa época que nós estamos vivendo? Então, eu creio que sim, porque a própria Torá, nós temos comentários sobre a Torá. Nós temos um livro chamado Gemarot, que é um comentário sobre a Torá. Nós temos outro livro que tem a Torá oral,
tá? E agora eu esqueci o nome do livro em hebraico, mas tem um outro livro que tem a Torá oral. Então, os fariseus ali, os judeus, eles já discutiam qual era o melhor método de interpretação. Então, essa questão de gênero literário não é nova, não, entendeu? Eu sei, até na outra vez que eu fiz a imersão, teve um outro rapaz que me fez uma pergunta parecida com a sua. E ele queria que eu ensinasse todos os gêneros literários. Eu falei para ele, não, eu sei quais são os gêneros literários. A gente tem um gênero literário para ler, a profecia interpretar. A gente tem outro tipo de gênero literário para ler um livro como o Cântico dos Cânticos. A gente tem um gênero literário para falar da narrativa. E eu não vou dizer aqui, né? A tua pergunta é simples, deu para responder, mas eu não vou dizer aqui, né, na pergunta que ele tinha feito, todos os gêneros, porque isso aí eu só falo dentro do curso, né? No curso eu tenho cada aula lá falando, inclusive sobre essa questão dos métodos que você falou aí e dos gêneros também. Mas, na minha concepção, sim, porque os fariseus, eles discutiam. Tanto que quando eles vão falar sobre a questão do divórcio, eles vão confrontar Jesus, Jesus segue uma linha de pensamento. Ele segue uma escola de pensamento em relação à interpretação. Então, o gênero literário, pelo menos na minha visão como teóloga, não é algo que foi trazido pelos gregos, não. Já existia isso há muito tempo. Entendi. Tanto que o principal embate de Cristo era com os doutores da lei. Era com a galera que interpretava a Bíblia. Compreendi. Entendeu? Era com a galera. Então, assim, a Torá tem três, vamos dizer assim, 3 volumes diferentes só para... Tem um volume lá que é o Talmud. Lembrei o nome. Tem um Talmud que é só comentário da Torá. Só o comentário do que está escrito. Não é algo que eu considero inspirado, porque é um comentário. Não é a Torá em si. O que é inspirado? É a Torá. São ali os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o Talmud é só para comentar a Torá. Então, essa questão de gênero literário, na minha opinião, na minha visão como teóloga, não é algo que foi trazido pelos gregos, não. Senão eles não tinham coleções de comentários bíblicos, entendeu? Não tinham escolas para interpretar a Bíblia. Entendi. E quando Jesus responde aquela pergunta do divórcio ali, ele escolhe uma escola de interpretação para seguir a linha de pensamento daquela escola ali. Tem muita gente que quer tirar o texto do contexto, eu sei que não é o teu caso, mas eu já escutei isso muito, que fala que a letra mata e que Jesus não era teólogo. Aí a pessoa se engana. Jesus era teólogo, sim, tanto que ele seguia as escolas de pensamento, as escolas de interpretação bíblica da época. Jesus estudava, ele era estudioso da Bíblia. E o que o teólogo faz é isso, ele é um estudioso da Bíblia. Então, na minha opinião, sim, já existia gênero literário, senão não tinha escola de interpretação. Entendi. Legal. Alguma outra dúvida? O momento que me veio à mente na hora das aulas foi só isso mesmo. Beleza. Então, Obrigado. eu vou passar para a Maria Rita aí. Eu espero que tenha ficado tudo claro, né, o que eu falei. Mas conecta aí o áudio, Maria Rita, por favor, para falar suas dúvidas. Não tenho nenhuma dúvida, não. Tranquilo até aqui? Uhum. Beleza. Amanhã, então, vou dar continuidade. Eu vou falar das características das parábolas. Vou desconectar o teu aí. Fechar aqui. Vou passar para o Gelter para ele falar. Pronto. Conecta aí, por favor, Gelter, se você estiver me ouvindo. O teu áudio e o teu vídeo. Pronto. Conecta aí embaixo, isso. Pode falar. Boa noite. Boa noite a todos. A paz de Cristo. Dúvida não. Ficou bem esclarecido, bem claro. Por enquanto está tranquilo, tá? Obrigado, valeu. Beleza. Vou falar aqui. Thaís, conecta seu áudio e o seu vídeo aí, por favor. Pronto. Thaís? Oi, estava tentando aqui. Agora foi. Graças e paz a todos. Eu também não tenho dúvida, não, até aqui. Está tudo bem claro. Tá. Então,
Então, mas eu quero... E o que você achou da aula? Entendeu tudo? Já até fechou. Então, não teve dúvida. Eu sempre falo isso. Mas diga aí, ficou tudo claro na sua cabeça até aqui? Sim, sim. Está muito bem esclarecido. Está tudo tranquilo. Obrigada. Amanhã eu vou falar sobre as características, que são várias. Então, amanhã se prepare, apesar que eu vou dar o e-book para vocês, tá bom? Esse e-book vocês vão ter. E, tipo assim, eu faço toda uma pesquisa para poder trazer o conteúdo, não é coisas que eu tiro da minha cabeça, não. Isso aqui é uma coisa metodológica, tá? Porque é assim que a gente aprende quando faz a faculdade, tá bom? Todo artigo, tudo aquilo que a gente escreve, alguém já pensou naquilo e pesquisou. Então, a gente tem que pesquisar nos livros, nos artigos, fazer todo o trabalho de pesquisa. Deixa eu ver aqui os próximos. Vitor já falou, só tem um Antony e a Eduarda. Vamos ver aqui. Antony, boa noite. Se você estiver me ouvindo, conecta o teu áudio e o teu vídeo. Está me ouvindo, Antony? Vou tentar mais uma vez. Se ele não conectar, eu vou passar para a Maria Eduarda. Antony, tá aí? Boa noite. Não falou. Vou ver Maria Eduarda. Eduarda, boa noite. Está me ouvindo? Está me vendo? Conecta o áudio aí, por favor, embaixo. Oi, Então, diga aí, ficou com alguma dúvida? Não, hoje não. Hoje eu entendi tudo, graças a Deus. Beleza, então eu tento ser bem clara para vocês entenderem. Não perde amanhã, que amanhã eu vou falar sobre as características das parábolas. E amanhã vão ter mais. Peraí, deixa eu anotar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. Amanhã a gente vai falar. Amanhã eu vou dar 12 exemplos para vocês, tá? Cada característica eu vou trazer uma parábola para vocês entenderem como interpretar as parábolas de Jesus, tá bom? E na sexta-feira eu vou falar sobre as regras gerais e sobre os textos mal interpretados, textos tirados do contexto, e com certeza vocês já ouviram a interpretação dos textos, mas ouviram de maneira equivocada, de maneira errada, tá bom? Porque o pessoal erra muito nesse sentido, de tirar o texto do contexto. Então, acho que eu vou encerrar, porque o Antony não respondeu nada. Então, amanhã participem. Eu queria pedir um favor para vocês, né? Creio que todos estão me ouvindo bem. Eu vou abrir para dúvidas, comentários lá no grupo. Quem gostou da aula, coloca lá o que vocês acharam no grupo. Eu vou deixar aberto, vou postar um story lá e vou marcar também quem participou aí, tá bom? Lá no Instagram. Quem puder repostar, falar alguma coisa, eu agradeço. Mas lá no grupo, falem, chama o pessoal para participar se vocês gostaram, para amanhã, porque amanhã vai ser um dia bem importante, tá? E no final, quem estiver participando vai receber o e-book sem pagar nada, tá bom? É isso, gente. Boa noite, até amanhã, tá bom?